Então, depois que nós discorremos sobre as funções da leitura, vamos agora tratar de alguns aspectos que precisam ser lembrados pelo professor quando no trabalho com esse eixo de ensino, né? Como você pode ver aí no slide, uma coisa que é importante para começar é que a atividade de leitura deve ser uma atitude consciente, reflexiva e intencional. Por quê? Porque é assim que se dá no dia a dia. Quando é que você decide, por exemplo, ler um dicionário, consultar um dicionário? Quando você sente uma necessidade de saber o significado de uma palavra. Você está lendo um texto, então alguém falou alguma palavra, você não conhece, você vai lá consultar no dicionário, né? Então você vai ao dicionário de maneira consciente, intencional, entra em contato com aquela palavra, reflete sobre o significado daquela palavra e internaliza, né? E essa palavra passa a fazer parte do seu vocabulário ativo, tá? Então, em sala de aula é a mesma coisa. Não é adequado que você, como professor, peça a alguém para ler um texto e acabou. Não, leia o texto. Vamos ler o texto, alguém lê o texto e acabar. Não é assim, né? É preciso que haja um objetivo para essa leitura, porque quando nós estamos na vida social, nós só lemos quando temos um objetivo, né? Então, dentro daquilo que nós já falamos da situação concreta que precisa ser prevista, precisa ser previsto ou precisam ser previstos objetivos para a leitura, ok? Uma outra coisa que é importante é levantar hipóteses sobre quando se faz a leitura, desde o momento em que você entra em contato com o título do texto, né, que é a porta de entrada no universo conceitual do texto, e ao longo de toda a leitura é importante que você vá levantando hipóteses, né? Como é que acontece na vida social? Às vezes você precisa de uma informação, você precisa saber de alguma coisa sobre empregos, né? Você está procurando, por exemplo, emprego numa área específica e você vai atrás, você entra em contato. Hoje em dia com a internet você tem acesso a uma série de textos ao mesmo tempo que discorrem sobre o tema que você procura. Mas sobre aquele aspecto específico, você certamente vai encontrar menos, você vai selecionar alguns dentre todos esses que você encontra, né? E para isso você vai consultando os títulos, vai levantando a hipótese. Bom, por esse título, o conteúdo deve corresponder ao que eu quero. Ou por esse título, o conteúdo talvez não corresponda ao que eu quero. E às vezes o título não é suficiente, você ainda lê um primeiro parágrafo. Enfim, e aí vai levantando essas hipóteses. Então é importante dizer isso para o aluno fazer isso aprender a fazer isso de maneira consciente. Uma outra coisa, é importante também chamar a atenção, porque nós fazemos isso, mas nós precisamos, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos nos conhecendo em todos os aspectos da vida, né? Como leitores também. Então nós aprendemos a conhecer quais são as nossas dificuldades. Por quê? Porque nós vamos aprendendo a monitorar aquilo que acontece enquanto nós estamos lendo, né? Às vezes você para num trecho de um texto porque não entende o significado, não conhece o significado de uma palavra, ou porque a forma de construção do parágrafo está mais complexa e você não compreendeu, aí você tem que voltar. E às vezes você faz isso de uma forma tão automática que você não percebe que faz, que você volta para reler, né? Então é importante chamar também a atenção do estudante para esse automonitoramento, para que ele possa fazê-lo de maneira consciente. Uma outra coisa que a gente também faz, mas tudo isso, o que eu estou dizendo aqui é para a gente poder conversar, dialogar com os estudantes, para eles aprenderem, né, trazerem para a consciência essas coisas que eles fazem, né? É importante relacionar informações de um texto com os seus conhecimentos, tá? Então, eu estou lendo um texto sobre praia. O que eu sei sobre praia? Aqui no Brasil, nós temos acesso, a maioria da população tem acesso ao litoral, nós geralmente conhecemos coisas sobre praia. Mas imagine se você for ler alguma coisa sobre neve, que aqui no Brasil não é tão recorrente. Na maioria das regiões a gente não tem, né? E quando tem de maneira rara. O que a gente sabe sobre esse tema, né? Enfim, então é preciso relacionar, porque quando não houver os conhecimentos sobre o tema, nós temos que buscar para poder compreender, né? E no final, depois de concluída a leitura, é importante pensar a que conclusões essa leitura me fez chegar. Será que essas conclusões são autorizadas pelo texto? Eu não posso afirmar sobre um texto alguma coisa que o texto não disse. E todas as informações, elas estão apoiadas nas pistas da superfície textual, né? Então é importante chamar a atenção dessas questões para os alunos, ok?
Bem, vamos adiante, né? Então, considerando tudo que nós já dissemos até agora, eu acho que nós já podemos entender, né, que para ser um leitor competente não basta apenas conhecer o sistema alfabético de escrita, ou seja, não basta apenas eu compreender a língua na qual aquele texto está registrado graficamente, decodificar aquelas informações superficiais. Não é só isso que eu preciso para poder ler e compreender um texto, né? Eu preciso de outras habilidades além dessas, né? Que vão desde a decodificação até a identificação desses conteúdos implícitos, ou seja, dos conteúdos que eu vou inferir, que eu vou pressupor ou que eu vou inferir, ok? Só para dar um exemplo, eu trouxe aqui uma propaganda, né, uma propaganda institucional, em que tem o seguinte texto, além dessas imagens aí que remetem à Páscoa, né, o título é Páscoa Solidária, e aí você tem: mais doce que chocolate é um gesto de solidariedade. Que tal doar ovos de Páscoa para quem mais precisa de atenção e carinho? Né? Então está bem claro aí que é uma propaganda, né, que quer estimular as pessoas a serem solidárias na Páscoa. Eu quero chamar a atenção de vocês aí para a palavra doce. Aliás, para o conjunto mais doce. O texto trabalha com mais uma possibilidade de interpretação da palavra doce. Na verdade, mais uma possibilidade de sentido que a palavra doce abarca. Vejam que a primeira menção aqui o doce, na verdade, está ligado a chocolate. Chocolate é doce, tem açúcar, o açúcar agrada ao paladar, e o doce traz uma satisfação quando a pessoa, né, o gosto doce, o sabor do açúcar traz uma alegria para a pessoa que experimenta essa sensação, né? Mas aí você tem mais doce que o chocolate, ou seja, esse doce do açúcar um gesto de solidariedade. Então aqui doce, além de estar com esse sentido de açúcar, né, de doçura ligado ao paladar, também está aqui sendo usado no sentido conotativo, no sentido figurado, né? Não é só o chocolate que é doce, um gesto também pode ser doce, ou seja, pode ser tão agradável quanto é o sabor do açúcar, né? E na verdade, pode ser mais doce que o chocolate, né? Então observem, para eu fazer para eu compreender essa ideia, né, eu preciso dar conta não apenas do sentido da palavra doce, que se refere ao sabor do açúcar, mas do sentido que tem um conteúdo implícito que associa doce a outras sensações agradáveis, como a que o açúcar provoca no paladar, ok? Então, a ideia não é só entender a informação, decodificar a informação superficial, é preciso que eu também consiga associar essa informação a alguns possíveis conteúdos implícitos que eu vou acionar se eu tiver, evidentemente, arquivados na memória, tá? Bom, então, decodificar informações explícitas, depreender ou inferir informações implícitas são duas habilidades que precisam ser, né, desenvolvidas. Há várias outras, tá? E nos parâmetros para a educação básica do Estado de Pernambuco, são apresentadas, como eu já falei, essas habilidades, né, como expectativas de aprendizagem, tá? E essas habilidades, elas são organizadas em tópicos estruturantes. Vamos entender melhor? Vejam, no caso do eixo de leitura, para o ensino de leitura, são previstos aí 4 tópicos estruturantes, né? Então, nós temos o tópico 1, gêneros textuais e funções comunicativas, né? São todas as habilidades ligadas ao conhecimento dos gêneros e de suas funções. O item 2, né, que é procedimentos de leitura em diferentes discursos, enfim, são habilidades que nós acionamos quando lemos textos, né, dos mais diferentes gêneros. O item 3, organização temática, e o item 4, sequências textuais, certo? Para cada tópico, então, o documento ele vai definindo essas habilidades que o professor precisa ajudar o estudante a desenvolver, né? Lembrando que nós estamos aqui trabalhando com o eixo de leitura, mas que ele tem que estar articulado pelo menos a mais um eixo, que é o eixo da análise linguística, como eu já falei, do conhecimentos linguísticos, ok? Nesse documento, como eu também já falei, esse eixo dos conhecimentos linguísticos ou da análise linguística está articulado a todos os outros eixos, ok?
E aí nós vamos apresentar, em função do limite de tempo que nós temos nessa videoaula, nós vamos apresentar apenas as habilidades do primeiro tópico estruturante, né, que é o tópico gêneros textuais e funções comunicativas. Veja, como eu falei, o documento está lá no ambiente virtual, você precisa fazer a leitura do documento na íntegra, né, e lá você vai ter acesso a todos as habilidades, ok? Bom, então, quais são as habilidades ou as expectativas de aprendizagem, né, para esse tópico estruturante, gêneros textuais e funções comunicativas, tá? Então, vamos às expectativas de aprendizagens, né? Então, temos aí gêneros textuais e funções comunicativas, tá? A expectativa de aprendizagem 1 é a seguinte habilidade: selecionar textos ou suportes atendendo aos objetivos de leitura. A expectativa 2, identificar as especificidades do gênero de um texto, seu objetivo comunicativo, propósito, seus interlocutores previstos e suas condições de produção. A 3, identificar o gênero de um texto considerando a situação discursiva. A 4, analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes aos gêneros digitais. 5, estabelecer relações entre diferentes gêneros considerando suas especificidades, contexto de produção, organização composicional, gráfica, marcas linguísticas e enunciativas. 6, comparar uma mesma informação divulgada em diferentes gêneros e ou meios de comunicação. E 7, reconhecer as especificidades de suportes textuais, jornais, revistas, blogs, portais que circulam em esferas sociais diversas. Vejam que essas expectativas são para o eixo de leitura, mas elas estão articuladas com o eixo da análise linguística. Há uma expectativa de aprendizagem aí prevista para essa articulação, que é identificar elementos estruturais de textos, recursos lexicais, morfossintáticos, recursos que marcam variedades linguísticas, dentre outros elementos, tendo em vista os diferentes suportes textuais. Bem, e agora? Né? Você podia perguntar, tá, e agora? Né? Mas o que eu faço com essas expectativas de aprendizagem? Vejam, nosso objetivo aqui não é nem propor uma sequência didática, nem mesmo um plano de aula, não é isso. Nosso objetivo aqui nesta videoaula 2 é apenas apresentar alguns elementos que possam ajudar você a refletir sobre uma possível aula, sobre um possível trabalho didático futuramente, tá? Só para ajudar você a entender de que maneira a gente pode pensar no desenvolvimento dessas habilidades, que são essas expectativas de aprendizagem. Como eu disse, o que tem que centralizar o trabalho do ensino de língua materna é o texto, né? Em geral, o professor seleciona um ou mais exemplares de gênero para levar para a sala para o estudante ler. Mas vai depender muito daquilo que você tem como objetivo de aula, né? Então, para nós conversarmos aqui sobre essas possibilidades, nós vamos aqui trabalhar com uma expectativa de aprendizagem e eu vou fazer uma sugestão que não vai partir, que não vai levar o professor a selecionar um gênero, ao contrário, vai fazer com que o estudante faça isso. Por quê? Porque a expectativa de aprendizagem é exatamente essa, né? Você tem que ajudar o estudante a desenvolver a habilidade de selecionar textos ou suportes para atender a objetivos de leitura, ok? Então, vamos pensar, essa é a minha expectativa de aprendizagem. Assim que eu terminar o processo de ensino, eu gostaria que os estudantes tivessem desenvolvido essa habilidade de selecionar esses textos, tá? Bom, então aí vamos retomar um pouquinho de tudo. Nós já conversamos, né, se nós pretendemos desenvolver competências nos estudantes, nós precisamos prever situações concretas, ok? Duas coisas são importantes. É importante que essas situações concretas estejam de acordo ou sejam situações passíveis de serem vivenciadas por estudantes daquela faixa etária, né? Mas que ao mesmo tempo sirvam como situações exemplares de outras que eles poderão viver depois que terminarem a educação básica, tá? Então, nossa ideia aqui é só levantar alguns elementos para ajudar o estudante a desenvolver essa habilidade. Vamos pensar assim, a gente tem que pensar em qualquer processo de ensino no público-alvo, né? No caso, na série, vamos pensar assim no 9º ano da educação básica, tá certo? Se é uma série de 9º ano, os estudantes devem ter entre 13 e 15 anos, então essa situação deve ser pensada, deve ser uma situação problema, pensada para ser resolvida por pessoas dessa idade,
ok? Só uma ideia, né? A gente poderia pensar em muitas outras coisas, mas vamos pensar assim: um jovem participou de um concurso e ganhou como prêmio uma viagem de 2 dias, junto com seu pai, com sua mãe, com o responsável, para uma cidade do estado onde ele mora. Qualquer cidade, desde que cumpra o seguinte critério: ela precisa ficar no máximo até 200 quilômetros de distância da capital, tá? Imaginemos que essa seria uma situação. E aí, a organização do concurso só definiu esse critério e pediu que ele escolhesse a cidade. Veja só, que coisa interessante, né? Então, você dá essa tarefa para o estudante, né? É interessante que seja dado como desafio, né? Como é que eu vou escolher essa cidade? São tantas as cidades que estão a mais ou menos 200 quilômetros da capital onde eu moro, né? Então, certamente, ele vai precisar consultar essas informações em diferentes textos, né? Como nós temos a internet, nós sabemos que muito provavelmente ele vai para a internet. Então, você lança a proposta para que ele possa ler coisas, obter informações para tomar essa decisão. Qual é a cidade que eu quero conhecer junto com meu pai como prêmio desse concurso que eu participei e ganhei, ok? Então, o que nós temos até agora? Vamos ver? Bom, então, o que nós temos para refletir sobre transposição didática aqui, né? Sobre essa transposição didática aqui, como eu falei, que é só para a gente entender melhor essa questão. Bom, nós previmos uma turma, que é uma turma de 9º ano, né? A expectativa de aprendizagem, quer dizer, a habilidade que nós queremos ajudar o estudante a desenvolver, que é selecionar textos ou suportes atendendo ao objetivo de leitura. E o objetivo da leitura, que se você tem uma aula de leitura, tem que ter um objetivo, pelo menos um objetivo, que é escolher uma cidade, né, do estado onde mora, localizada no máximo a 200 quilômetros da capital, para conhecer essa cidade durante 2 dias, ok? Então, foi esse objetivo traçado para essa atividade. Bom, essa atividade é interessante que ela seja realizada em grupo, né? Você pode lançar o desafio num dia, pedir que os estudantes façam esse levantamento de textos em casa, consultando revistas, jornais, internet, ou pode fazer isso em sala de aula, né? E aí você vai depender do modo como você vai planejar a sua aula. Como eu disse, a nossa ideia aqui não é nem propor uma sequência didática, nem um plano de aula, é apenas levantar elementos, né? Mas assim, só para a gente, mais uma sugestão para ajudar você quando você for pensar nessa aula ou nessas aulas. Então, se você resolver fazer a atividade toda em sala de aula, vai depender das condições do colégio, se tem internet, se não tem, se vai levar para uma biblioteca ou não, se você vai levar o material impresso para lá, tem, enfim, computador, se eles vão consultar no smartphone, você tem que prever um tempo para essa consulta, para essa seleção, né? E um outro tempo para que eles possam discutir entre si, né? Encontrar essas informações, tomar essa decisão, certamente não vai ser uma coisa muito fácil, você vai ter que ficar mediando, né, essa leitura. E depois um tempo para socializar, você tem que definir esses tempos, tá? Ok? E aí, no momento da socialização, vai haver o diálogo, que é o momento mais interessante, em que eles vão dizer qual foi a cidade que eles escolheram e, principalmente, em quais informações eles se apoiaram, de que textos, né, de que leituras que eles fizeram para tomar essa decisão, né? É bastante interessante, né? E aí a gente não pode esquecer que essa expectativa de aprendizagem precisa estar articulada à expectativa de aprendizagem da análise linguística, né? Seria interessante que no momento da socialização você perguntasse a cada grupo se eles encontraram alguma dificuldade ligada a conhecimentos linguísticos em algum texto que eles leram, que eles consultaram para fazer essa escolha. Por quê? Porque essa informação é a informação sobre um ou mais conhecimentos que você poderá sistematizar em outra aula, provavelmente, porque o tempo talvez não seja suficiente, para ajudá-lo a superar, né? Uma outra coisa importante é que você, também sugestão, lógico, né? Que eles possam, depois da escolha, entregar a você os textos, né, que eles enfim, que possibilitaram essa escolha, para que você possa examinar as leituras que eles fizeram e você mesma possa selecionar esses aspectos, né, da língua que podem ser objeto de estudo no momento posterior, ok?
O mais importante numa atividade como essa é dar aos estudantes o acesso à leitura, né? Possibilitar essa leitura, que nesse caso especificamente, né, você não vai escolher previamente, não que seja ruim escolher, não, vai depender dos seus objetivos. Dependendo do objetivo, você vai ter que selecionar o texto previamente e pedir, solicitar a leitura e mediar essa leitura. Mas nesse caso especificamente, o dar acesso, dar essa liberdade, lançar o desafio, é alguma coisa interessante que vai ajudar o estudante a querer fazer a leitura, né? Então, fazer o estudante entrar em contato com o material da escrita é o mais importante para desenvolver essas habilidades e o gosto pela leitura, ele saber que é útil, ler realmente alguma coisa que vai me ajudar a resolver problemas da vida cotidiana, ok? Bom, então esses são alguns elementos, né, que a gente está sugerindo aqui para para o desenvolvimento dessa expectativa de aprendizagem. Então, o que nós temos aqui no final? Nós temos o 9º ano, a expectativa de habilidade, selecionar textos e suportes atendendo a objetivos de leitura, a expectativa de aprendizagem dos conhecimentos linguísticos, identificar elementos estruturais de textos, recursos lexicais, morfossintáticos, recursos que marcam variedades linguísticas, dentre outros elementos, tendo em vista os diferentes suportes textuais. E o objetivo que foi escolher uma cidade, né, no estado onde se mora, localizada no máximo 200 quilômetros da capital, para poder conhecer durante 2 dias, tá? Então, esses são apenas elementos para pensar no processo de ensino de leitura que nós levantamos aqui como exemplo para ilustrar um pouco de tudo que a gente falou sobre esse eixo. Bom, então nós vamos concluir agora a nossa videoaula 2. Leiam o texto indicado no ambiente virtual e bons estudos. Até a próxima!